Bom dia, pessoal. Nós estamos vivendo num momento particular no nosso país, prestes a um segundo turno das eleições presidenciais. Mas eu não estou aqui para falar de política. Nós vamos falar no segundo turno do planejamento patrimonial familiar. A vida nos dá a oportunidade de viver. E esta é uma única oportunidade. E a esta oportunidade, por ser única, nós podemos chamar de um turno único. Fazendo um paralelo com as eleições, podemos chamar de turno único. Nesse turno, passamos pela vida, nascemos, crescemos e morremos. Nas fases de crescer e de viver, desenvolvemos habilidades que nos permitem construir um patrimônio, constituir empresas. Muitas vezes essas empresas são responsáveis pela manutenção e até pela ampliação do patrimônio que ao longo da vida construímos. E por cultura, nós costumamos deixar esse patrimônio para os filhos, para os sucessores de um modo geral, mas via de regra para os filhos. O patrimônio, o planejamento patrimonial da família, entretanto, ele pode ter primeiro e segundo turnos. No primeiro turno, você pode planejar; o segundo, você pode fazer o planejamento patrimonial familiar, ou você pode não planejar. O primeiro turno do planejamento patrimonial da família se dá no turno da vida, aquele lá que nós não temos a oportunidade de ter segundo turno, que nós só vivemos uma vez. Nesse turno da vida, quando há um desenvolvimento econômico, a pessoa adquire bens, constitui empresas e tem a consciência da necessidade de planejar, de ver como se dará a transmissão dos seus bens e como se dará a administração das empresas familiares no seu pós-morte. Ou seja, no curso do turno da vida, se tem o primeiro turno do planejamento patrimonial da família, planejando-se como será conduzido o segundo turno, definindo a destinação dos bens e as regras de funcionamento das empresas familiares. O segundo turno, entretanto, como na política, pode ser planejado ou não. E neste caso, não se tem o primeiro turno do planejamento patrimonial. Ou seja, se você não fizer em vida, no turno da vida, se você não fizer o primeiro turno do planejamento patrimonial da família, o segundo turno tende a ser um desastre. Veja, no que se refere à sucessão da empresa familiar em particular, se não houver uma pré-definição das atribuições a serem assumidas pelos sucessores, fatalmente se verificará o fracasso da empresa, se verificará o desastre. Pois aquelas empresas que foram construídas ou administradas pelos patriarcas, com seu modus operandi, com a sua maneira de ver, com a sua maneira de ser, com a sua expertise, foi que levou aquela família a constituir um patrimônio, a constituir bens, a sobreviver daquele patrimônio, a sobreviver daquelas empresas. Se não é feito o planejamento patrimonial familiar que envolve a sucessão empresarial, essas empresas poderão vir a ruir. E nesse ruir poderão vir a carregar junto com ele o patrimônio constituído ao longo de uma vida, se não no todo ou em parte. E pasmem, dessas empresas familiares que não é feito o planejamento familiar, via de regra, o planejamento sucessório, o planejamento empresarial sucessório, via de regra, elas tinham uma sobrevida de 1 ou 2 anos, levando muitas vezes os sucessores à miséria. A sucessão patrimonial como um todo, além da já comentada situação da empresa familiar, caso não passe pelo primeiro turno do planejamento patrimonial, sofrerá danos irreparáveis. Os institutos de transmissão causa-mortes do patrimônio, todos eles, ainda que em escala diferente, causam transtornos e, via de regra, promovem a dilapidação do patrimônio deixado pelos sucessores. O inventário, por exemplo, funciona como uma retroescavadeira,
fazendo uma verdadeira cratera no patrimônio deixado pelo autor da herança, cujo tamanho pode chegar até 40% desse patrimônio. Além das custas processuais que integram o rol das despesas do inventário, os emolumentos cartorários, sejam com escritura, seja com registro, os honorários advocatícios, o imposto de transmissão, que hoje está em 8%, mas está indo aí a uma aprovação para 20% ou 25% a nível de Congresso Nacional. Quer dizer, tem um outro aspecto, existe uma perda que não se conta com ela, que é a perda patrimonial em si. Quando se observa que para honrar aqueles custos já tratados, de honorários, custos cartorários, despesas processuais, etc., etc., ainda muitas vezes, não raras vezes, os herdeiros têm que se desfazer do patrimônio para bancar esse custo com os honorários, fazendo com que caia o seu nível social. E mais, afora a cratera deixada pelo inventário, aí somada a questão da perda patrimonial com eventual venda, não se pode esquecer dos conflitos que advêm dos inventários. Não poucas vezes o inventário acaba em discórdia. E isso é fato notório, todos sabemos disso. Por outro lado, algumas pessoas optam pelo testamento como forma de fazer a sucessão dos seus bens, acreditando ser esse instrumento pode deixar a situação resolvida. Morreu, os bens estão todos transferidos para os sucessores. Isto a ótica do testador. A verdade não é bem esta. O testamento passa necessariamente pela homologação da justiça, que, tal qual o inventário, tem altos custos processuais, emolumentos cartorários e tributários, além de enfrentar a morosidade da justiça. E não raro, o descontentamento dos filhos com a partilha feita em vida pelo autor da herança, o que leva muitas vezes à decisão ser tomada pelo juiz. E essa decisão ser tomada pelo juiz acabam os bens sendo vendidos a preço abaixo do preço de mercado e o valor do resultado da venda ser repartido aos herdeiros na proporção do quinhão de cada um. É uma perda significativa. De outra parte, o testamento também pode fazer com que os bens deixados sejam administrados em condomínio por aqueles herdeiros. E para quem mora em condomínio edilício, por exemplo, sabe como é conflituosa uma relação condominial. Então, essa forma de partilha, essa forma de divisão do patrimônio em condomínio, em cotas condominiais, realmente também não é uma boa. De outra parte, também existem pessoas que pensam em doar o patrimônio em vida para esquivar dos problemas do inventário ou do testamento. Será que essa solução de doar o patrimônio é execuível? Esta alternativa também não se revela adequada. Embora não se tenha na doação os custos com honorários advocatícios e ou despesas judiciais, mantém-se os emolumentos cartorários e os tributos, que não são baixos, e o doador, consigne-se, registre, tenha isso em consciência, perde todo o poder sobre o seu patrimônio. Ainda que ficando com o usufruto, não contará mais com o domínio do bem, dele não podendo mais dispor. Assim, durante o turno da vida, é importante que se aplique o primeiro turno do planejamento patrimonial familiar para que se tenha um segundo turno tranquilo, com vitória garantida, sem perda patrimonial, sem sobressaltos e sem desavenças familiares. Faça, no turno da sua vida, o primeiro turno do planejamento patrimonial da sua família, para que no segundo turno haja tranquilidade, paz e preservação do patrimônio e os bens sejam transferidos de forma automática. Uma boa sorte a todos.